Voltei. Yay! Tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu resolvi gravar esse vídeo. Eu não tava planejando gravar esse vídeo, eu tava planejando permanecer sumida mais uma semana. O motivo de eu permanecer sumida é que eu queria esperar até eu ter mais algumas coisas decididas, até eu ter mais algumas coisas em ordem na rotina da minha vida, essa nova rotina da minha vida. Só que eu pensei que se eu continuasse nesse limbo de esperar as coisas ficarem mais estáveis e mais previsíveis pra gravar, eu não ia gravar nunca, porque elas vão permanecer, tipo assim, indecisas por um tempo. Então eu resolvi gravar mesmo assim. Eu, inclusive, me dei uma arrumada, que eu não ando assim em casa normalmente. Mas é porque eu lembrei que os últimos vídeos todos que eu tinha postado, eu tava tão mal e tão destruída com o final do ano, e Enem, e vestibular, e formar no geral, que eu deixei totalmente minha aparência de lado aqui nesse YouTube. E o povo deve achar que eu não tenho roupa no meu armário, que eu tenho só aquelas regatinhas da Hering e uns moletons pra jogar por cima. Que não é o meu armário. Esse vídeo, na verdade, vai ser mais um vídeo conversando. Vão ter algumas cenas que eu vou incluir aqui na gravação de coisas que eu consegui registrar ao longo das férias. Mas a minha rotina de estudos, ela não voltou. Eu vou explicar isso mais pra frente. Ela vai voltar daqui a pouco mesmo, daqui a tipo uma semana. Só que eu não queria esperar mais uma semana pra poder lançar alguma coisa no YouTube avisando que eu ia voltar. Então eu resolvi fazer esse vídeo. Ele é basicamente pra explicar como que eu estive esses últimos dias, como que eu pretendo seguir esses próximos meses e atualizar vocês na minha rotina e etc. Antes de eu começar a falar de coisa de estudo, eu queria falar um pouquinho sobre como foram minhas férias, as coisas que eu fiz, as coisas não acadêmicas que eu fiz. Foi muito caótico, dezembro, porque teve minha colação de grau, foi muito bacana, foi lá na CAD1 da UFMG, porque como eu me formei no Cultec, a gente se forma nos auditórios da UFMG, foi muito divertido. Minha família toda foi lá, vi minhas amigas depois de um tempinho que a gente parou de ir na escola. Foi muito, assim, emocionante, a gente ficou muito emocionada naquele momento. Foi uma experiência. Eu adorei vestir a beca, foi muito bacana. E depois da minha colação, teve a correria de festas de final de ano. Então teve Natal e Ano Novo na minha família e tal. E logo depois, quando deu Ano Novo, a gente viajou. A gente planejou ano passado viajar pra Guarapari no final do ano. Então a gente viajou pra Guarapari, a gente ficou 7 dias em Guarapari. É muito bom, eu acho que eu dei uma bronzeada, não sei se tem como perceber no vídeo. Talvez se você comparar com os vídeos antigos que eu tava igual a meremita dentro do meu quarto, tenha como ver a diferença. Mas foi muito bom. O problema de Guarapari é que a gente passou meio mal na viagem. Mas a parte da praia e o lugar que a gente ficou foi tudo muito confortável, não teve nenhum imprevisto. Foi mais o fato de algumas pessoas que viajaram com a gente passaram mal, eu inclusa. Então a gente ficou uns dias de cama na praia. Foi bem, bem ruim. Mas aí a gente voltou. E foi essa volta da viagem que foi, assim, que eu consegui me reestabilizar de novo nas férias e começar a fazer as coisas que eu queria nas férias. Vamos falar um pouco de coisas de fã, né, dos meus fã-clubes internos. Eu comecei a reassistir Harry Potter, que eu queria reassistir do primeiro filme até o último. Eu acredito que eu tô terminando o quinto. Não vou conseguir terminar antes dessas férias acabarem, galera. Não vou, porque é muito filme, são 8 filmes. E eu tô prestando atenção, assistindo eles inteiros, porque eu gosto muito de Harry Potter. Tô lendo livros. Eu li um livro inteiro esse ano. Eu comecei a ler depois que eu voltei de viagem. Eu li esse livro, Lightlark, que tava... Inclusive, eu já tinha ouvido muito falar sobre ele no TikTok. Só que sempre que falam de um livro no TikTok, eu tenho muito medo de pegar pra ler, porque é livro do TikTok, né, gente? A gente sempre pensa que vai ser um livro qualquer, um livro muito ruim. Eu gostei muito desse livro. Muita gente fala muito mal desse livro, muita gente fala muito bem desse livro, mas eu gostei muito do livro. Tá cheio de marcações. Surtei várias vezes ao longo do livro. Eu posso ser a pessoa mais burra do planeta Terra, mas eu não adivinhei o plot. Talvez eu que seja a lerda lenta lendo o livro, mas eu não... Nada que aconteceu nesse livro eu consegui prever. Às vezes é um defeito, skill issues meu, tá? Mas eu recomendo ler. E porque eu gostei muito desse livro, o segundo livro que eu tô lendo esse ano é a continuação dele, que é Night Pain. Eu não li muito dele, eu li bastante dele, mas eu não tô lendo na mesma velocidade que eu li o primeiro. O primeiro eu li em 3 dias. O primeiro livro eu tava realmente fascinada pela história e tal, os personagens. Não que eu não esteja nesse livro, mas é porque esses últimos dias teve aniversário da minha irmã e teve meu baile de formatura. Mas antes de eu falar do baile de formatura, que eu tenho umas coisas pra mostrar pra vocês, de fotos pelo menos, o livro tá muito bom. Ele é muito bom, a premissa dele é muito boa, tem um triângulo amoroso no livro que não tá me desanimando, mas tá me frustrando muito. Eu fiz poucas marcações até agora, não dá nem pra ver, elas são meio bege. E aí é isso. Outra atualização, que não tem nada a ver com fã-clubes meus,
Minha unha tá curta, gente. Minha unha tá curta. Ela esteve comprida esses meses todos pro final do ano, porque eu queria passar Natal, Ano Novo, as férias e o meu baile de formatura e minha colação com a unha comprida. Só que quanto mais tempo passava com ela muito comprida, ela tava muito comprida, ela começava a quebrar e eu ficava remendando ela. E minha unha normalmente ela é muito forte, então quando ela quebra pra machucar mesmo. E aí eu cortei elas ontem. Falei, já deu, passou o baile, deixa eu cortar elas. E eu não tô muito acostumada de ver elas curtinhas assim, mas eu gostei da esmaltação, então elas vão ficar. Falando sobre o baile foi anteontem, gente. O baile foi anteontem. Foi muito legal. Eu sabia que não iam tocar as músicas que eu gosto de ouvir. Então eu já fui preparada pra ouvir o tipo de música que a gente ouve em festas, assim, normal. Assim, foi exatamente o que eu esperava nesse quesito. Não esperava que iam sair tocando pop internacional, pop nacional. Foi muito bom, as mesas estavam muito bem arrumadas, a comida tava uma delícia. A ambientação do lugar tava muito bem feita, tava tudo muito bem decorado. Ver as minhas amigas e os meus colegas de sala e amigos meus de outros cursos foi muito bacana também. Todo mundo arrumadinho, todo mundo de terno, vestido chique. Foi muito legal. A minha amiga Lê trouxe uma câmera, então a gente tirou várias fotos de câmera, alta qualidade, maravilhoso, gente. Nossa, se não fosse pela câmera da Letícia, eu não sei nem o que eu faria. E fiquei muito feliz, era um negócio que eu tava esperando há muito tempo. Também teve um anúncio essas últimas vezes do show do BTS, gente, também não vou, não tem dinheiro, não tem tempo, só aquela guerra no Ticketmaster pra poder conseguir ingresso e ainda ter que viajar pra outro estado, pra São Paulo, não tá valendo a pena. Queria muito ir, mas não vai rolar. Provavelmente eles nem voltam mais aqui no Brasil, mas espero que eles gravem, coloquem em alguma plataforma de streaming pra eu assistir, eu ia ficar muito grata. Um pouquinho agora das coisas acadêmicas. Muita coisa vai mudar. Falar de coisas acadêmicas, inclusive, é um negócio que eu estive evitando esses últimos meses, porque eu precisava me recuperar mentalmente. Eu acho que todo mundo precisa desse tempo, né, gente, de férias e tal. E o meu processo do Enem do ano passado, a parte do final do ano eu passei estudando intensamente, vamos dizer assim, pro Enem. O meu foco maior nos últimos 2 meses tinha sido o Enem. Só que, gente, eu acho que, como vocês deviam esperar, você estudar 2 meses pro Enem pra um curso concorrido igual a medicina, que é o curso que eu quero, não é que foi em vão e que foi desnecessário, mas eu acho que obviamente não foi suficiente. Eu fiquei muito satisfeita com a minha nota, minha média no final do Enem, só que o processo do SISU foi muito, como eu acho que foi pra todo mundo também, foi muito, assim, devastador. O SISU esse ano foi extremamente, assim, diferente dos outros SISUs, dando uma pesquisada mínima, porque é o primeiro SISU que eu participo, assim, ativamente. Os outros Enems que eu fiz, os outros 2 Enems que eu fiz foi com treineira. Foi o SISU mais concorrido da história, e as notas de corte subiram muito. Então, talvez se as notas de corte não tivessem subido e se o SISU tivesse sido exatamente igual ao do ano passado, eu tivesse tido chances altas de ficar na lista de espera para o FMG. Só que com o SISU desse ano não rola. Então, eu já tava planejando, já esperava que eu fosse fazer mais um ano de cursinho pra medicina, mais especificamente medicina no FMG, que era, assim, meu plano A. Eu quero muito medicina, mas eu queria muito tentar medicina no FMG primeiro, antes de eu cogitar qualquer outra universidade. O canal vai mudar um pouco o foco, eu não tô mais fazendo Coltec. Tenho meu diploma de técnica, mas agora vocês vão me acompanhar em outra jornada, outra fase da minha vida. Não era uma das minhas preocupações, porque se a maior parte da minha audiência às vezes está me assistindo por causa do Coltec, das coisas do ensino técnico, infelizmente eu não vou poder mais mostrar muito disso. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre como foi meu processo, como foi o processo de admissão, como foi o processo de estudar, manejar as coisas dentro da escola, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro, vocês me mandam mensagem, eu coloco um comentário e tal, e aí eu respondo vocês. Se vocês quiserem mandar uma mensagem avisando que vão me seguir no Instagram e a gente conversa no Instagram, tá tudo bem, eu tiro as dúvidas de boa. Só que a parte interna da escola eu não vou poder mostrar mais porque eu não vou estar frequentando mais a escola. O cursinho que eu vou estar fazendo é o Bernoulli, extensivo, presencial. Então, muitas mudanças. Eu consegui uma bolsa no Bernoulli com as minhas notas do Enem, dos Enems passados, e vou fazer Bernoulli. E por ele ser presencial, eu vou estar fazendo a parte da tarde, porque eu cansei dessa vida de acordar cedo. Acordar 4h30 da manhã, isso não existe. Eu não tenho nem estrutura física pra fazer um negócio desse esse ano. Se eu quisesse otimizar mesmo os meus estudos ano que vem, teria que ter uma outra opção, entendeu? Então eu vou estar fazendo a parte da tarde, de 1h30 a 8h30. É muita coisa, gente, é muito tempo, muitas horas fora de casa. Eu não vou nem dizer que é muitas horas de estudo, porque eu vou estar estudando em casa também. Mas é muitas horas de transporte,
e de ficar fora de casa, comer fora de casa, é muita coisa. E a minha rotina vai mudar drasticamente. Eu não consigo fazer ainda um vídeo de, assim, planeje-se comigo pra estudar no meu cursinho, porque minhas aulas de cursinho não começaram, elas vão começar semana que vem. Eu não tenho a grade horária, eu não tenho acesso ao site ainda, eu não sei como que vão funcionar, tipo, os meus planejamentos de estudo. Eu tenho algumas técnicas que eu planejo aplicar ao longo do ano, só que mesmo assim, eu me sinto muito crua nessas técnicas. Eu não me sinto, assim, hábil pra poder vir aqui e explicar como faz e indicar pra vocês métodos, porque eu não cheguei nesse ponto da minha vida ainda. Inclusive, eu não sei nem se eu vou chegar nesse ponto da minha vida, porque eu não tô aqui pra ser influencer de estudo. Eu tô só registrando pra vocês terem alguém com quem compartilhar esse tipo de jornada, até porque esse é o tipo de vídeo que eu assisto no YouTube quando eu tô estudando. As pessoas também estudando. Por isso que às vezes esse é um vídeo bom pra vocês assistirem nas férias, porque não tem nada a ver, tipo assim, eu não tô estudando nada agora. E daí é isso. Eu espero que o meu conteúdo não mude, assim, drasticamente desse tanto. Algumas coisas elas vão permanecer as mesmas, é porque a minha essência é a mesma, o jeito que eu edito é o mesmo, as coisas que eu gosto de gravar, os takes que eu gosto de gravar de estudos, eu indo, eu voltando, como que é a ambientação lá no Bernoulli. Eu acho que tudo isso deve ser interessante pra algumas pessoas, inclusive aquelas pessoas que não estão fazendo cursinho ainda e gostariam de saber. Eu também não sei, gente, como que é a vida de gente que faz cursinho de forma integral, que não faz mais nada além do cursinho. Eu espero que até as angústias e as coisas boas e negativas que vão vir ao longo desse ano eu possa compartilhar com vocês, se identificarem ou não se identificarem, e a gente consiga acompanhar um ao outro desse jeito. Sobre esse negócio de planejamento dos posts no YouTube, eu não posso garantir absolutamente nada pra ninguém. Se eu já não podia garantir no Coutec, fazendo cursinho, eu posso garantir menos ainda. Eu não sei com qual tempo eu vou editar os vídeos, não é nem gravar os vídeos, é mais o editar, porque durante os fins de semana, pelo menos um dia do fim de semana, eu vou estar fazendo simulado, corrigindo simulado ou fazendo redação. E o outro dia do fim de semana eu planejava dormir, ver uma série, ler um livro, fazer outra coisa. Inclusive, pelo menos esse primeiro semestre do ano, que as coisas estão mais leves. Talvez no segundo semestre as coisas mudem. Então, assim, talvez eu tenha que sacrificar um pouco do meu tempo pra poder editar os vídeos e postar. Por isso que, às vezes, os vídeos vão ficar mais curtos e eu vou gravar menos coisas pra eu ter que editar menos coisas, mas eu não vou diminuir necessariamente a quantidade de posts que eu vou fazer. Mas eu vou gravar uma semana inteira, eu vou fazer 2 vídeos, 3 dias um vídeo, 2 dias outro vídeo, pra ver se eu vou otimizar o meu tempo e otimizar as mensagens pra ficar muito bem selecionado, que eu acho isso mais. Mas é isso. Quem tiver lido, voltando aos assuntos, quem tiver lido por inteiro esse livro, pelo amor de Jesus Cristo, não coloque spoiler nenhum nos comentários, fazendo favor. Se vocês quiserem dar opiniões sem spoiler, falar, nossa, Zara, muito bom, leia mesmo, gostei muito. Eu tenho um Scooby também, não sei se vocês usam o Scooby. Scooby é literalmente um aplicativo só do Brasil, mas se vocês usarem Scooby, eu tenho um Scooby, às vezes eu coloco na descrição pra vocês me seguirem lá também. E aí é isso. Eu aviso vocês de como tá sendo, só queria dar essa atualizada no geral. E eu espero que vocês tenham gostado desse feedback meu. Não foi nada demais não, gente, mas eu me senti assim, no dever de gravar esse mini vídeo antes de eu voltar com toda a força. E é isso aí. Um beijo pra vocês. Me avisem qualquer coisa, comentem qualquer dúvida, qualquer sugestão. Eu tô sempre disposta a ler, ouvir e responder. Deixe seu like, fazendo favor.